Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. É muito bom ter você aqui e mais uma vez nós estamos um pouco distantes, é claro, mas nós também estamos agora em um momento de louvarmos ao Senhor, de darmos ao Senhor aquilo que de fato Ele merece, que é toda a honra, toda a glória. E eu quero convidar os irmãos rapidamente na sua Bíblia a acompanhar comigo no texto sagrado, no Salmo de número 81, Salmo 81, abra sua Bíblia. Eu vou dar alguns instantes para que você possa abrir a sua Bíblia e logo depois de lermos este Salmo, nós vamos dar início ao louvor ao Senhor. Ou seja, nós vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Junte aí a sua família. É momento de darmos a Deus o que Ele merece, que é toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Eu quero, antemão, ler com os irmãos o Salmo de número 82. Eu falei 81, mas é o Salmo de... Perdão. O Salmo 81 mesmo. E vamos louvar ao Senhor de acordo com o que Ele merece. Mas acompanhe comigo na sua Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor. A importância do louvor. Cante de alegria a Deus com a nossa força, ou seja, com toda a nossa força. Aclamem a Deus de Jacó, comecem o louvor e façam ressoar o tamborim, toquem líria e a harpa e melodiosa, ou seja, com melodias. Toquem a trombeta na lua nova, no dia de lua cheia, de dia e de noite, ou seja, dia da nossa festa, porque este é o decreto para o povo de Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que a ele se estabeleceu como estatuto para José, quando certamente ele atacou o Egito. Então, quando nós lemos o Salmo de número 81, onde a palavra do Senhor diz, louvem a Deus, ou seja, cantem com alegria. É momento de nós darmos a Deus com alegria, com júbilo no nosso coração, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Então reúna a sua família e vamos adorar ao Senhor. E a canção é esta, Santo Espírito de Deus, ou seja, Santo Espírito, vem fazer morada, vem tocar no nosso coração e que este louvor também possa impactar a sua família, impactar a sua vida. Então juntos vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Receba esta canção. Santo Espírito, louve ao Senhor em nome de Jesus. Clame a Deus nesta hora. Pede a Deus para inundar, encher a sua casa agora, encher os teus familiares, para que você encha do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na sua vida, na sua família. Louve ao Senhor, louve a sua família agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Peça ao Senhor para encher os cômodos da sua casa com a presença dele. Peça ao Senhor para encher a sua vida com a presença dele. Peça ao Senhor para acampar os teus anjos em redor da tua casa, nos seus cômodos da casa, para que o Espírito Santo de Deus faça morada em todo lugar. E aonde tiver algo que não pertence ao Senhor, certamente se baterá em retirada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara. A esperança viva. A esperança viva dentro do seu lar, amém? Tua presença. A presença de Deus é a esperança para a humanidade. A presença de Deus é a esperança para aqueles que creem no seu nome. Eu provei em mim o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
Diga ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo na sua casa. Fala que Ele é bem-vindo e pegue Ele para encher esse lugar onde você está agora. E eu tenho certeza que movendo com o Espírito Santo de Deus, Ele fará grandes coisas através da tua palavra, através do louvor, através da sua família. Encha-se do poder do Espírito Santo de Deus nessa hora. Fala com Ele que Ele é bem-vindo na sua vida, na sua casa. Fala que ele possa inundar o seu intelecto, o seu coração, o seu corpo, a ponto de você estar em êxtase, louco, cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! Enche, Deus, a minha casa agora, da tua glória, do teu poder. Enche a casa dos meus irmãos, ó Deus, com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu Espírito Santo. Nós queremos provar, ó Deus, da essência que é o seu amor. Porque é real a tua presença, porque é real a tua glória, é real, ó Deus, o teu poder. Nós sentimos a tua presença e por isso estamos alegres. Oh, aleluia! Oh, Jesus! Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos oh, glória a Deus! É tua presença. Vamos provar. É com alegria, diz o salmista. Louve ao Senhor com alegria no seu coração, para que no nome de Jesus o seu louvor, a sua adoração chegue até o trono de Deus, o trono sublime e soberano El Shaddai, porque Ele é o nosso Deus, que tem muito mais a se cumprir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, clamei. Fala que Ele é bem-vindo na sua casa. Pede Ele para inundar a sua vida. Pede Ele para inundar a sua casa agora. Fala que é o desejo do teu coração com alegria, porque Deus é a nossa força. Diz o Salmo de número 81. E a Bíblia diz: aclamem a Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o seu Deus, que pode fazer muito mais do que você pede ou do que você pensa. Pede Ele para inundar a sua casa agora. Coloque a mão sobre o seu coração. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos e comece a orar a Deus. Comece a pedir a Deus a presença, o poder e o propósito dele aí na sua casa. Comece a pedir ao Espírito Santo que esta palavra, que certamente será lida aos nossos corações, possa encontrar morada no nosso coração como terra fértil. Comece a clamar ao Senhor com alegria, com júbilo nos lábios, para que você possa prestar a Deus um culto de gratidão, um culto alegre. Deus, em nome de Jesus, antes de iniciarmos, ó Deus, a leitura da Tua palavra sagrada, eu peço ao Teu Espírito Santo, que vai ao encontro de cada coração, de cada vida que está nos assistindo agora, que venha ao encontro do meu coração, do coração da minha esposa, das minhas filhas, e que no nome de Jesus, nós possamos receber uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, assim como o profeta Eliseu pediu ao Senhor. Pedimos a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, para que possamos ser uma igreja que Te adora, uma igreja pura, uma igreja que está no caminho ressurreto que é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações nesta noite. Nos dá, ó Deus, trepidez do Espírito Santo para discernir as verdades espirituais contidas na Bíblia Sagrada, para que nós possamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua presença. Fale conosco nesta noite. Nós oramos entregando, ó Deus, todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Ti, e que milagres já começam a acontecer
nos lares, nas famílias, na minha casa, nas nossas vizinhanças. Que o milagre do Senhor comece a operar de uma forma poderosa, porque a igreja do Senhor está orando, está de joelhos ao Senhor, dando a Ti, ó Deus, o melhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda, irmã. Acompanhe conosco até o final, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Quando vier aí as coisas que tentar tirar o seu foco, não se esqueça que Deus quer falar poderosamente ao seu coração. Então, em nome de Jesus, não deixe com que nada venha tirar o seu foco agora. Amém? Abra sua Bíblia, nós vamos falar um pouco hoje sobre a oração. Semana passada nós pudemos compartilhar aí sobre as epidemias, sobre a palavra de Deus se cumprindo nesta geração, a ponto de que a igreja precisa estar atenta e agir conforme a palavra de Deus, porque as profecias estão se cumprindo. Amém? E vamos então para a palavra de Deus em 1 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo de número 2, nós vamos ler do verso de número 1 ao número 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Amém? Nós vamos falar sobre a importância da oração. Você precisa de oração? Eu preciso. Nós precisamos. Então, nada melhor do que aprender da palavra do Senhor sobre a importância da oração. Leia comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Versículo de número 2. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, é agradável perante a Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Versículo 7 e último versículo. Para isso foi designado a pregar como apóstolo, como pastor, digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ele escrevendo para Timóteo. Amém? Vamos orar pela sua palavra, para que ela possa encontrar morada em nossos corações e, acima de tudo, para que esta palavra, encontrando morada no meu coração e no seu coração, possa dar resultados e nós, como igreja do Senhor, possamos colocar esta palavra em prática. Pai, nós te pedimos nesta noite, pedimos ao Senhor, ó Deus, que esta palavra, esta orientação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, referindo sobre a igreja de Éfeso, possa, neste tempo, encontrar morada nos nossos corações. E que nós possamos, no poder que há no nome de Jesus, colocar em prática esta verdade, para que as pessoas conheçam a soberania do nosso Deus. Nos ajude a entender melhor sobre as orações. Nos ajude a entender melhor sobre as súplicas. E entendendo também o contexto ao qual esta palavra foi designada a Éfeso. Eu te agradeço pela esta oportunidade, Pai, de compartilhar com os meus irmãos esta palavra. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Irmãos, uma palavra muito poderosa. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém?
Então creia na palavra de Deus. É interessante, queridos, que a instrução que o apóstolo Paulo está dando agora à igreja de Éfeso, ou seja, ele está ensinando para Timóteo qual é o seu procedimento, como ele devia proceder diante dessas circunstâncias. E é interessante que Paulo aqui no texto, ele está advertindo Timóteo, preste atenção, advertindo a Timóteo sobre os ensinamentos que estavam sendo pregados pelos falsos mestres na igreja de Éfeso. Eles estavam pregando sobre as falsas doutrinas, ele estava pregando sobre, os falsos mestres estavam pregando sobre as falsas doutrinas, os falsos mestres estavam pregando também sobre as heresias que estavam se espalhando ali naquele tempo, são caracterizados por ensinar esses ensinamentos mestiços judaicos, ou seja, aquilo que de fato não agregava ao povo de Deus, que era contra aquilo que Deus requeria para aquele povo. Porque ele pregava sobre as questões genealógicas obscuras, ou seja, sobre os orgulhosos, eles provocavam discussões entre o povo. E veja então que Paulo chama Timóteo a olhar para esse cenário e entender a importância das orações, das súplicas. E vai dizer mais, ele está mostrando aqui, o apóstolo Paulo a Timóteo, que ele deveria ir contra também as questões que estavam sendo levantadas naquele tempo, que estava provocando ali de várias discussões, empreendendo uma linguagem sem sentido, ou seja, eles estavam ensinando práticas ascéticas, como diz a palavra do Senhor, ou seja, coisas que desagradavam completamente o que diz respeito ao reino de Deus, ou seja, estava formando ali novos hereges. E certamente depois dessas heresias sendo pregadas em Éfeso, e o apóstolo Paulo adverte a Timóteo sobre essa questão, então ali, posteriormente, surge ali o gnosticismo. Ou seja, aquilo que de fato tira Cristo do centro. Mas o mover da oração e a importância da oração que o apóstolo Paulo exorta Timóteo a compreender nessa cosmovisão bíblica, certamente tem muito a nos falar nesta noite. E por isso, irmãos, depois de Paulo ter tratado nesse capítulo 1 de Timóteo sobre a questão das falsas doutrinas que havia sido disseminado cruelmente pela igreja, ele agora está sobre o verdadeiro propósito que os falsos profetas, esse era o propósito dele, era o verdadeiro propósito que os falsos profetas empregassem naquela igreja. E eu quero em nome de Jesus dizer para você nesta noite, com todo o meu coração, que aqui existem no mínimo 4 exemplos de como devemos portar diante das orações. Você acha que você aí aonde você está isento de orar? De buscar a face do Senhor? Porque agora no capítulo 2 em que lemos, lembrando que Paulo exorta e ensina Timóteo sobre as práticas hereges que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. E agora no capítulo 2, o apóstolo vai exortar a Timóteo sobre a importância da oração. Veja comigo no versículo de número 1 do texto em que lemos, quando ele vai dizer assim para Timóteo, antes de tudo, ou seja, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões de graça por todos os homens. O que isso nos ensina? Ou seja, isso a Bíblia está dizendo para mim e para você, está nos orientando que é diante de qualquer cenário mundial, qualquer cenário local, o Senhor nos chama à oração, à devoção, a buscar a face do Senhor, a nos entregar de uma forma por completo a Deus. E orienta também a respeito do modo como as orações deveriam ser conduzidas no culto. Veja que interessante. Ou seja, como a oração deveria ser conduzida ali na igreja de Éfeso. Por isso Paulo orienta a Timóteo. E nos tempos de hoje, os pastores, os presbíteros, os padres, todos estes
tem uma liturgia cultica que precisa estar alinhada sobre as orientações no culto de como nós devemos orar, como nós devemos proceder. E é interessante que a Bíblia tem respaldo para os dias de hoje. E eu disse semana passada que a Bíblia Sagrada é o livro mais atual do que o jornal de amanhã. Você crê nisso? Você crê nisso que a Bíblia é o seu manual de vida? Você crê nisso? Amém! Então nós vamos entender sobre a oração para os nossos tempos dos dias de hoje. Ou seja, é nos orientar a respeito do modo como as orações deveriam ser conduzidas no culto. Veja comigo no versículo de número 8, a palavra do Senhor. Quero, pois, a orientação do apóstolo Paulo, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Orientação de Deus para mim e para você. Irmãos, é tempo de guerra. Sempre foi tempo de guerra. Tempo de nós dobrarmos o nosso joelho, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, para que possamos entender que o mistério de Deus para a tua igreja passa pelo crivo da oração. Lembrando que a centralidade do mistério de Deus que nos foi revelado é Cristo, ressurreto, não morto. Porque o nosso Cristo não está mais pregado naquela cruz do madeiro. Ele ressuscitou, a tumba foi aberta. E Cristo a todo tempo nos ensina a orar. Lembre-se dos últimos momentos da vida de Cristo, no jardim do Getsemane, quando Jesus ia orar, os discípulos estavam dormindo, e Jesus voltava ali angustiado com a sua alma e disse para os discípulos: olha, vocês não conseguem orar nem sequer uma hora. Veja que a todo tempo Cristo está chamando a igreja para a oração. Nesta noite, Cristo está te chamando para a oração. Não é diferente. Ele está nos orientando como devemos orar. E o versículo 8 disse: se necessário for, levante a sua mão. Ou então, se necessário for, faça como o Evangelho de Mateus nos ensina: vá para o teu quarto, onde Deus vê o que você faz em secreto e clame ao Senhor. Ou seja, a todo momento a igreja está sendo chamada para a oração. E eu te faço uma pergunta: você tem orado? Você tem buscado a face do Senhor para Ele te responder? Porque buscar-te-eis a tua face até que tu me respondas. E o Senhor quer te responder. Porque eu ressalto aqui, irmãos, neste texto em que lemos, e se você chegou agora, eu volto a proferir o texto, é 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Eu ressalto que o que se destaca aqui nesse parágrafo é a amplitude universal, ou seja, do universo, da responsabilidade da igreja, a oração. E o que é o plano de Deus para a igreja? E o que é o plano de Deus para a sua vida? Aí nós vamos pensar assim: o pastor está falando qual é o plano de Deus para a igreja. Igreja prédio. Não. Você é a igreja. Eu sou a igreja. O plano de Deus para a nossa vida como oração. A importância do culto nos templos, assim, porque Cristo morreu pela igreja. Mas nós vamos olhar para o nosso cenário mundial. Quando nós voltamos para a origem da igreja primitiva, que foi ali um tema do meu TCC, a importância dos lares, a importância da reunião da igreja para as casas, para as famílias, a importância de Deus para a sua casa, a importância de Deus para a sua família na oração, precisa ser uma evidência. Você precisa dar testemunho para os seus filhos que você é um homem de Deus que ora. Você precisa dar testemunhos para os seus filhos que você é uma mulher que ora. Você precisa dar testemunhos para os seus filhos que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, para fazer a diferença. Por isso Paulo salienta nesta sessão que vamos expor sobre a oração em 4 pontos que estão ali divididos, mas ao mesmo tempo estão totalmente interligados, estão entrelaçados nesse texto em que lemos. E a primeira delas é o dever,
de orar por todos os homens sem exceção. Ah, pastor, o fulano de tal pisou no meu dedinho machucado. Eu senti tanta dor que eu não quero perdoar ele mais. Cria vergonha na sua cara. A Bíblia está dizendo, e o próprio apóstolo Paulo salienta a Timóteo, que nós, os cristãos, devemos aprender a orar por todos, sem exceção. Levantar-se como um exército de Cristo, para anunciar e proclamar. Esse é o dever do cristão, orar por todos os homens sem exceção. E é interessante que o capítulo 2, versículo 1 é o que nos ensina sobre isso. Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, queridos, a salvação não é para alguns. É para todos aqueles que fizerem de Cristo seu Senhor. Que deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. A oração é para todos aqueles que deixar Jesus governar a sua vida. Ou seja, reconhecer o senhorio de Cristo e dar a Ele o que de fato Ele merece, que é honra, glória. Deus requer isso de você, irmão. Em nome de Jesus, Ele quer de você obediência. Ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. O que Jesus entregou aí mesmo como resgate por todos, ou por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Não foi para apenas um grupo específico de pessoas. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Senhor Jesus, Ele te ama. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida, porque o Senhor tem um plano maravilhoso a se cumprir na sua vida. E o terceiro ponto é que Jesus entregou a si mesmo como resgate por todos. Paulo, aqui, ao qual escreveu para Timóteo, era mestre da verdadeira fé dos gentios. Ou seja, Paulo acreditava que o evangelho era para todos. O apóstolo Pedro, por um período de tempo em ignorância, pensava que a mensagem de Deus é para os judeus. Ou seja, apenas para essas pessoas. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que você conhecendo uma pessoa que ainda não tem a Cristo como Salvador, ela precisa ser o seu alvo de oração. Ela precisa ser o seu alvo de oração. E pedindo ao Senhor que de fato faça um milagre, um sobrenatural sobre a vida desta pessoa. E digo mais, são princípios de Deus que nos tornam melhores. Porque, ao que parece, o apóstolo Paulo havia sugerido que na igreja estava acontecendo alguma confusão em relação às questões dos falsos mestres, do judaísmo em Éfeso, por meio do evangelho pervertido que estava sendo pregado, do evangelho que estava sendo ensinado que a salvação era somente para os judeus, quando não era. Veja todas as orientações que o apóstolo Paulo dá para o pequeno Timóteo, o jovem Timóteo. E esta é a oração, esta é a orientação que nós estamos passando para a igreja. Que não, a oração é a maior arma espiritual. Eu costumo dizer, irmãos, que quando nós vamos para a guerra, ou quando os soldados vão para a guerra, eles ali têm as suas armaduras, a sua arma. Para quê? Para guerrear. E se você entrar nesta guerra sem o poder da oração, irmão, vai me desculpar, mas você estará desprotegido. Porque você precisa orar. E o Senhor vai te dar discernimento espiritual, a hora de atacar, a hora de não atacar, a hora de esperar. O Senhor vai te conduzir, porque você vai estar vivendo na dependência de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, filho, chega. Tudo que foi disseminado sobre a igreja, Timóteo, fica atento. Pregue contra as heresias. Pregue contra os falsos mestres. Pregue contra tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Porque nós temos um ministério eficaz agora. Que o evangelho é para todos. O evangelho é para o seu vizinho aí que liga o som na maior altura. O evangelho é para o meu vizinho aqui que está com som na maior altura, que carece da misericórdia de Deus. Irmãos, não deixe o seu coração se encher de ira por essas pessoas. Ame essas pessoas. Dê a essas pessoas
aquilo que de fato elas merecem segundo a vontade de Deus, que é amor, respeito, humildade, honestidade e, acima de tudo, muita oração. Muita oração. Busque de Deus aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. Porque os gentios aqui restringiam as orações evangelistas, sabia? Que as heresias que foram pregadas estavam começando a se alastrar sobre os fiéis de Éfeso, mas sobre também aquela população. Por isso, o Senhor então mostrou ao apóstolo Paulo quais orientações que ele devia dar a Timóteo. Como disse, por isso o enfoque aqui, que a preocupação de Paulo é em corrigir esses problemas doutrinários que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. Era corrigir. E hoje nós olhamos para uma igreja, irmãos, que não ora mais, que não busca mais a presença de Deus. Uma igreja que só quer receber, mas quando Deus chama a curvar, a dobrar os joelhos, a clamar ao Senhor para Ele sarar a nossa terra, a igreja está negligenciando esse ato de poder e autoridade que Deus deu à igreja. Por isso, em nome de Jesus, a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo é para corrigir esses problemas. E a orientação para a minha vida e para a sua vida é para corrigir esses problemas. Volte a viver uma vida de devoção, de oração ao Senhor. Chega de viver na superficialidade. Chega de viver no comum. E em nome de Jesus, a partir de hoje, viva no sobrenatural de Deus. No sobrenatural de Deus para a sua casa, para a sua família. Vejamos, irmãos, porque o apóstolo Paulo agora destaca que ele está vivendo numa geração que está se corrompendo pelas falsas heresias que estão sendo ensinadas. Que o evangelho, por sinal, era só para um tipo de pessoas, quando na verdade não. O evangelho é para todos. E qual é os aspectos da oração ao qual nós lemos? Paulo solicita a Timóteo, na carta em que lemos, que ele providencie para que em todos os lugares no território de Éfeso, em que o povo de Deus se reúna para o culto público, lembrando disso, que suas orações sejam lembrando dos reis. Eis aí o texto em que lemos. Que seja para os governantes, que sejam para todos aqueles que de fato eram autoridades, que ocupavam posições preeminência, que em suma sejam feitas súplicas, orações e intercessões de graças por todos os homens. Mas pastor, eu não gosto do presidente que está no nosso país, pastor. Eu não vou orar por ele não, ele é muito ignorante. Irmãos, em nome de Jesus, se apegue à palavra de Deus. Ora então para que ele calme essa ignorância dele. Ora, clame ao Senhor. A Bíblia nos está dizendo para nós orarmos pelos nossos reis, pelas autoridades que são instituídas sobre a nossa vida. O texto que lemos diz isso. Então, em nome de Jesus, não há partido A nem partido B. Existe o partido dos céus, o partido de Deus, o partido que te chama a clamar, a buscar a face de Deus. Em nome de Jesus. Porque, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo começa dizendo é que, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, Timóteo deveria dar prioridade no culto, à prática contínua de súplicas. Ou seja, não existe um culto sem oração, não existe igreja sem oração, não existe servo de Deus sem oração. Não tem como ser servo de Deus sem você orar. Sem conversar com seu pai. Como você vai ser servo de Deus se você não busca a Deus? Se você não ora a Deus? Se você não clama ao Senhor? Como você vai ser servo de Deus se o Senhor manda nós orarmos e suplicarmos a Ele, se nós não vamos fazer isso? Então, em nome de Jesus, viva uma vida de adoração ao Senhor. Viva uma vida na prática contínua de súplicas. Viva uma vida
de intercessões de graças. E nós vamos aprender sobre essas palavras, porque a autoridade sobre nós já nos foi dada. Amém? Porque o Espírito Santo habita em você, a autoridade está com você. O selo da promessa está com você. O Espírito Santo de Deus está com você. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, para assim vivermos uma vida tranquila, pacífica, como diz o texto, com toda dedicação a Deus e corretos em tudo. Quer ser correto em tudo? Sirva a Deus. Que você não vai se enganar. Conforme vemos nessa sessão, irmãos, Paulo então mencionou esses 4 tipos de diferentes práticas no culto: súplicas, orações, intercessões e ações de graças, das quais ele já havia mencionado em conjunto numa carta que está lá em Filipenses. Ele já tinha mencionado sobre 3 aspectos. Se você pegar e ler em Filipenses, você vai ver no capítulo 4, no versículo 6, a orientação que o apóstolo Paulo dá. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele vai dizer: mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Ponto. Irmãos, tá difícil? Coronavírus deixou você afastado do trabalho, sem receber, você que é autônomo. Sei que tá difícil, mas em nome de Jesus, eu profetizo esta palavra de Efésios capítulo 4, versículo 6 na sua vida. Apresente os seus pedidos a Deus. Amém? Apresente. É a orientação de Deus. Veja que nesse bloco, em Filipenses 4, 6, ele vai nos orientar sobre isso. E logo agora, a orientação que ele dá a Timóteo é a mesma oração. Em nome de Jesus, olha o que ele escreve a Filipos e olha o que ele escreve a Timóteo para ser ministrado em Éfeso. Leve as suas súplicas e orações a Deus. É interessante, irmãos, que, no entanto, a maioria dos estudiosos e comentaristas da Bíblia vão falar sobre esses termos, se são diferentes, se não são, oração, súplica, intercessão, ações de graças, mas quando na verdade tudo está interligado. Uma ação depende da outra. E nós vamos aprender na palavra de Deus que a oração ela é importante e eficaz na minha vida e na sua vida. Porque é o que nos dá a melhor definição dessas 4 expressões, é o seguinte. É um escritor que deixou essa definição, que é o Kingit. Ele diz o seguinte: quanto ao efeito que esses 4 termos devem dar às nossas orações, ou seja, súplica, requerendo as nossas necessidades específicas. Grave aí, súplica requer as nossas necessidades específicas. Também a oração, que é levando a Deus o que temos em vista, e a intercessão, apelando com ousadia a favor daquele bem ao qual você clama. Embora Paulo usasse esse conjunto de 4 palavras, todas elas enfocam em um único ponto. Ou seja, nas orações devem ser feitas em favor de todos os homens. Então Paulo vai focar nisso. Olha, Timóteo, avisa aí para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Éfeso, o seguinte: que tudo precisa gerar sobre a oração sobre as pessoas. Oração em favor das pessoas. Oração em favor da sua vida, sim, mas das pessoas também. Irmão, você consegue orar por aquela pessoa que você não vai muito bem com a cara dela? É difícil. Não é fácil. Mas em nome de Jesus, nesta noite, que toda legalidade, que toda amargura que está plantada no seu coração contra o ser semelhante, eu peço em nome de Jesus que seja desfeita agora. E que a tua vida seja uma vida pautada na presença do Senhor Jesus. E você verá que aquele peso, que você não consegue sair do caminho por causa dessas adversidades, por causa dessas inconstâncias espirituais, será algo destronado no mundo espiritual. E você vai se sentir leve. Você vai conseguir caminhar nem 1 milha mais não. Você vai conseguir caminhar 2 milhas, 3 milhas.
Por isso, em nome de Jesus, a palavra de Deus é clara em nos orientar sobre todos esses aspectos, todos sem distinguir qualquer um. Ou seja, o foco é, as orações precisam ser feitas por todos os homens, inclusive por você mesmo. E acima de tudo, a palavra de Deus também precisa ser distinguida sobre as nações, para repreender seitas, heresias e tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. É isso mesmo. Você precisa orar contra as ciladas de Satanás? Precisa. E que são muitas por sinal. Por isso que, de acordo com esta palavra que nós lemos, que é as instruções do apóstolo Paulo a Timóteo acerca da adoração e oração, nós precisamos aprender que todos, sem distinguir nações, precisamos viver de acordo com a palavra exposta nos nossos corações. Por isso vemos que, na realidade, as palavras que são sugeridas a nós deste texto sagrado, em diferentes aspectos, combinam na oração. Olha para você ver. Jesus, antes de morrer na cruz e ressuscitar, ele chama os discípulos para a oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer, orai sem cessar. E em diversos versículos da Bíblia, o Senhor ele nos chama para a oração. Me lembro agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, para ser mais preciso, enfim, até o 46, versículo 46. Ali nós vamos encontrar uma igreja que tinha tudo em comum. O que elas tinham tudo em comum? Preste atenção. A Bíblia vai dizer que eles tinham posses, propriedades, eles tinham que devolver ali os seus dízimos e as suas ofertas, ou seja, as ofertas, que por sinal é diferente do dízimo, porque ali eles entregavam tudo, mas não quero abrir esse leque. A Bíblia vai dizer que eles vendiam as suas posses, aquilo que eles tinham, e repartiam uns com os outros, segundo a necessidade de cada um, repartindo o pão, fazendo súplicas e orações. Aí eu vou te falar, Atos dos Apóstolos, o milagre de Pedro, a primeira pregação pública, se eu posso dizer assim, de Pedro. Quantas almas se converteram? Quantas? Milhares de almas. Através da oração, através da súplica, através de uma vida de acordo com a presença de Deus. Então, a todo tempo, voltando para minha linha de raciocínio, a todo tempo Cristo chama a igreja a orar. A todo tempo Cristo me chama a orar, chama você, a sua família a orar. Então não é vergonhoso para você chegar para o seu filho, ao qual você nunca orou com ele, e falar, filho, por favor, deixa eu orar com você. Vamos fazer disso um hábito na nossa casa, de nós orarmos juntos como família. Eu tenho meu momento de oração. Ontem, irmãos, uma coisa que me impactou muito através da oração. Nós tivemos a nossa vigília de oração aqui na igreja. E ali Deus colocou nos nossos corações para ligar para alguns irmãos e orar com eles pessoalmente. Assim, eu falo, eu vendo a pessoa me vendo, e nós concordamos ali no mundo espiritual. E ao ligar por um irmão, nós deparamos com este irmão de joelhos, prostrado diante do Senhor, orando a Deus, clamando ao Senhor. E eu ali enchi de alegria no meu coração e disse, Deus, este é o caminho certo para a nossa igreja Batista em Esmeraldas. É a oração que move o coração de Deus, é as respostas de Deus que vão dar estratégias para os líderes da igreja administrar o corpo eclesiástico, a ponto de saber a hora de atacar, a hora de recuar, a hora de progredir e, acima de tudo, a hora de fazer as coisas acontecer. E eu te clamo e te convido e te desafio em nome de Jesus. Assim como o apóstolo Paulo orienta Timóteo sobre as orações e os seus papéis, eu também te desafio a orar, a buscar a face do Senhor. Porque, irmão, nesta passagem se agrupam essas 4 palavras que definem sobre a oração. Quando, na verdade, estes 4 sinônimos formam a oração, que podemos dizer que são pilares em que a oração está construída. Pilares. Para edificar esta casa, precisou de algumas circunstâncias e faixas diferentes
para a sua construção. A primeira delas foi a fundação. Depois precisou ser feito ali, encher os tubulões, cintar a casa e depois levantar a sua construção. E na oração também não é diferente. Ela existe em patamares diferentes. Existe a oração que você ora por você no seu quarto, como o evangelista diz. Existe aquela oração que você pede em favor do outro. Existe aquela oração de graça, de doação. Existem súplicas, existem pilares que precisam estar latentes em nossos corações, saber diferenciar que Deus chama a igreja a orar, seja qual nível for, mas Deus te chama para orar. Todavia, esse tipo de oração é um motivo por uma necessidade. É uma oração feita com insistência e submissão a Deus. Nós não oramos de qualquer jeito. Nós pedimos ao Espírito Santo que leve a Deus, porque realmente nós não sabemos pedir nem orar. Mas existem meios. Quem conhece a palavra de Deus sabe. Quem está conectado com Deus sabe o que pedir na hora certa. Porque é uma oração feita com insistência e submissão. É um pedido feito com humildade. Humildade sem arrogância. E o que é um pedido feito com humildade? É pedir sempre pensando sim em você, mas também nos outros. Amém? Isso é um pedido com humildade. Ou seja, é que solicita favor ou graça para outros. Esse é um pedido com humildade. O que recomenda Paulo a Timóteo é que ele deveria fazer juntamente com a igreja em Éfeso constantes súplicas, mediante ao contexto que a igreja estava vivendo. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 1 de Timóteo, de 1 Timóteo, ele debate contra a igreja, ele ensina a Timóteo como debater contra a igreja que estava se levantando os falsos mestres, os falsos profetas, que estavam pregando heresias, disseminando contenda, confusão, obscuras para a igreja, a ponto de reivindicar e dizer que o certo era que a pregação deveria ser apenas para os judeus e não para os gentios. Veja, heresia. Se o evangelho chegou até mim, chegou até você, é graças a esta luta contra as heresias que foram pregadas na igreja, a ponto de um grupo de pessoas ser selecionadas por Deus e outros não. Então, se chegou a mim, a você, dá glória a Deus. Dá glória ao Senhor. Dá glória ao Senhor, porque a instrução acerca da adoração e da oração, ela é real. Ela é uma verdade na nossa vida. Os cristãos devem pedir a Deus que Ele supra não somente as suas necessidades individuais, mas supra as necessidades dos outros também. Aí eu me lembro agora de uma cena que eu vi na televisão, a ponto das pessoas comprarem tudo que tiver e não lembrar dos que vão receber ali no 5º dia útil, que vai precisar comprar também para o seu alimento. Entenda, cristão, o que Deus te deu para sobreviver, você leu a palavra, você acompanhou comigo. Você que chegou agora, 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 7. Você viu a palavra, e a palavra é esta: o Deus que cuida de mim, cuida de você e cuida dos outros também. Mas para isso nós não devemos pensar apenas em nós, mas devemos pensar naqueles que estão à nossa volta, dando o nosso braço amigo. Ou você não lembra daquilo que Jesus disse? O próprio Cristo, Jesus disse: quando tive sede, tu não me deste de beber. Quando tive fome, tu não me deste de comer. Você foi arrogante, você foi ignorante, você foi prepotente, a ponto de comprar tudo e esquecer daqueles que precisavam de comida. Irmãos, em que tempo estamos vivendo? A ponto de não entendermos que Deus tem uma promessa para você. E você precisa entender que esse clima passa para outros que estão à sua volta. Ou você não sabe que a nossa luta aqui nesta terra não é contra sangue nem carne, não é contra aquela pessoa que você odeia. Mas a nossa luta é contra os principados e as potestades que agem no mundo celestial, que induz o homem ao erro, ao pecado, ao crime. Quando que nós, igreja, vamos entender isso?
que precisamos dar a mão sem querer mostrar para todos. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo, que ele precisa pregar ali em Éfeso. Dar o que é de Deus, o que é de Deus. Ou seja, as igrejas que estão aí precisam ser este exemplo. E aqui não é fazendo propaganda de igreja, não, irmãos, porque eu não preciso disso, não. Mas eu vi numa reportagem uma igreja que tem um poder muito aquisitivo, um poder aquisitivo econômico muito alto, liberando cestas básicas para as famílias neste período de quarentena, de grande crise no nosso país. Irmãos, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Se Deus te chamar, despertar para abençoar uma vida, irmão, não hesite em abençoar, em derramar glória sobre a vida da pessoa, em dizer aqui, eu não estou vindo no meu nome, eu estou vindo em nome do Senhor Jesus. Eu estou te abençoando porque o Senhor já me abençoou. Essa deva ser a sua realidade de vida, em nome de Jesus. E o pedido aqui do apóstolo Paulo para Timóteo é para que ele fizesse com que as pessoas entendessem que a necessidade delas precisam ser supridas sim, mas acima de tudo, a salvação. Acima de tudo, a salvação. É isso que ele diz, porque em sentimento, em compaixão, aquilo que move dentro de nós deve nos compurgir. Precisamos estar constante em levar as nossas súplicas ao Senhor, para que assim o Evangelho alcance as outras pessoas. O Evangelho não pode ser bom demais apenas para você, mas ele tem que ser bom para todas as pessoas. Esse é o Evangelho verdadeiro de Jesus. Não pode ser bom apenas para você. Tem que ser bom para o seu vizinho da direita, tem que ser bom para o seu vizinho da esquerda, tem que ser bom para o seu vizinho da frente, tem que ser bom para o seu vizinho lá dos fundos. Em nome de Jesus, oração, palavra, orações têm um sentido mais amplo. Diferença básica entre súplica e oração é que a primeira pode estar dirigida tanto ao homem quanto a Deus, enquanto a segunda nunca se usa para outra coisa, senão para uma aproximação de Deus. Existem orações diferentes. Aquela que é dirigida a você e Deus, e aquela que você intercede por uma outra pessoa. Súplicas são as orações específicas em situações diferentes, presentes em nossa vida, tais como a cura para uma enfermidade que surgiu, para um desemprego que aconteceu, para um momento de fraqueza, para um momento em que de fato o Senhor quer operar para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Isso. Oração, sentido dela é que se trata é que uma prática contínua, ou seja, oração não para, oração não para. Você não pode parar de orar, de buscar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de colocar ao Senhor em primeiro lugar. Com licença, porque irmãos, o Senhor tem muito mais a acrescentar na minha vida e na sua, quando de fato nós entendemos que a oração é que move o coração de Deus. Você crê? Você já foi respondido, irmão, eu tenho certeza. Que alguma vez aí no seu travesseiro, no seu quarto, ou em algum momento da sua vida, você orou ao Senhor e o Senhor operou o milagre. Por que então a igreja está parando de orar? Está buscando problemas, contendas, atritos. Ei, acorda! Orações, súplicas. Acorda em nome de Jesus. Jesus morreu pela igreja. A igreja é eu e você. Mas ele morreu para que nós possamos viver em comunhão. E não comunhão. Comunhão uns com os outros. Dar a nossa face, se necessário for. Mesmo estando certo, falar tudo bem.
me perdoa, tenha misericórdia de mim, eu vou orar ao Senhor, mesmo você estando certo e reconhecer, isso é dar a outra face, sabia disso? Então, em nome de Jesus, cumpra a palavra de Deus, de acordo com o que o texto nos ensinou, constante a necessidade da oração pela salvação das pessoas em geral, que não é algo somente restrito a nós, numa perspectiva que mais abrange as outras áreas da nossa vida e da vida das pessoas, como oração também sendo adoração. Sabia disso? Como que adora o Senhor? Ora, é uma forma de adoração. A oração é uma forma de adoração. Amém? Se você ora, você adora o Senhor. Aleluia. E se você adora o Senhor, a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que o Senhor habita em meio aos louvores. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos viver um cristianismo verdadeiro, não superficial, a ponto de entendermos que existem muitos exemplos na Bíblia sobre as orações pela nossa vida, que devemos estar diretamente orando como e pela necessidade das pessoas. Como devemos orar? Como devemos buscar a face do Senhor? Você não sabe? Leia a sua Bíblia. Busque a palavra de Deus, que você vai viver em unção, santificação, sabedoria, comunhão com Deus. Você vai ter mais força, vai ter capacidade espiritual para desempenhar o trabalho, o ministério ao qual o Senhor confiou a você. Você vai ter uma vida de devoção a Deus, de conexão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o desejo de Paulo para Timóteo ensinar a igreja de Éfeso, veja, era justamente esse. É para que os cristãos em Éfeso, era definitivamente isso, tivesse compaixão pelos perdidos. Você tem compaixão pelos perdidos, irmão? Ou você fala assim, desviou porque quis. Ou seja, saiu da presença do Senhor porque quis. Não é porque quis não, irmão. Lembra lá da luta contra sangue e contra carne? A nossa não é essa. A nossa é para as coisas que influenciaram esta pessoa a sair da presença do Senhor. É para que as pessoas entendam. Já estou caminhando para o final. Tem até 8h20 mais ou menos. Que os cristãos em Éfeso tivessem compaixão pelos perdidos e entendessem a profundidade da dor e da miséria, da situação que aquelas pessoas se encontravam. E que elas precisavam se achegar até Deus. Quando você olha para uma pessoa que não tem Deus, lembre-se que ele está afundado no mundo espiritual, que ele está vivendo uma vida que desagrada literalmente o coração de Deus, e eles precisam de salvação. Por isso você precisa entrar com ações de graça, como o texto em que lemos. Deve-se ter uma mente que não é só preciso súplicas, não apenas súplicas, mas agora entra orações de intercessões, mas também a ação de graça. Você vê uma pessoa que está na miséria e você tem a oportunidade de ajudar aquela pessoa. Você ora ao Senhor e ajuda na prática. Orações de graça. Veja os pilares das orações. Veja a importância em que devemos dar às orações em todos os âmbitos. Oração não é apenas aquele método de você e Deus e acabou, não. Existem situações de oração que você precisa agir. Lembre-se o que Tiago diz em sua carta, que uma oração sem fé, ela é morta. Ou melhor, uma oração sem ação, ela é morta. Uma fé sem ação, ela é morta. Entende isso? Então a palavra de Deus está convidando eu e você a orar. Todos os momentos. Todo o tempo. A todo momento. Estou aqui com 22 segundos que apareceu no meu visor. Se porventura este paralisar, eu vou voltar novamente a compartilhar com os irmãos. Não saia daí, eu vou voltar a fazer a live ao vivo. Amém? Eu quero te dizer em nome de Jesus,
que a promessa que o Senhor tem para